Boa noite a todos. Mais Olá, um. boa noite. Tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal. Hoje nós vamos ter aí a nossa professora Valéria Assis, que vai ser a palestrante de hoje, falando de um tema muito bacana, né, que é feedback construtivo, usando essa ferramenta aí para o sucesso aí do negócio ou mesmo da nossa vida, né? É muito importante a gente ouvir, né, também o que as pessoas falam, né, sobre a entrega dos nossos produtos, dos nossos serviços. Então, ela vai falar aí um pouquinho, trocar aí umas ideias conosco nessa noite aí. Mas antes da professora se apresentar, nós vamos passar aí o vídeo dos nossos patrocinadores. Vai falar mais alguma coisa, Luciene? Então, pessoal, graças aí aos nossos patrocinadores, né, o IPPE oferece aí para vocês os cursos, as palestras da maneira aí gratuita. E vocês também têm direito a consultorias, tá bom? Pode ser presencial, como pode ser online, na área que vocês precisarem. Amanhã também, pessoal, gostaria já de dar um recadinho para vocês. Amanhã também a gente tem uma outra palestra, tá? Também um assunto muito importante. Nós vamos ter uma professora aí falando para vocês. A gente vai colocar, eu vou colocar aqui no chat para vocês o tema, professora, e é no mesmo horário, eu conto aí com vocês também. Então, vamos lá começar. Professora, seja A nossa. bem-vinda. Muito obrigada. Gente, boa noite mais uma vez. Eu sou a Valéria e é um prazer estar aqui falando a respeito de feedback, que é uma ferramenta extremamente importante dentro das organizações. E essa ferramenta, ela traz, sim, possibilidades de crescimento e de sucesso. Mas quem sou eu, né? Quem que é a Valéria? Eu sou trainer comportamental e eu sou mentora para mulheres. Minha formação inicial, eu sou psicóloga e também sou mestre em administração e com especialização na área de gestão de recursos humanos. Sou professora pelo IPPE, pela PUC Minas e também na Faculdade Única e Bombeiro. E com essa experiência, eu trabalho dentro das organizações como consultora e falando também de feedback. Por que que este tema hoje é tão importante para a nossa vida enquanto organização e para a nossa vida enquanto pessoa? Então, nesse tempo, nós temos aí algumas tarefas que precisamos fazer. Primeiro, é o nosso momento de compartilhar. É o nosso momento de troca, de contribuir. Então, eu vou trazer para vocês informações, mas eu espero também a participação de vocês. E aí eu vou pedir para vocês poderem anotar as ideias. Nós vamos fazer aqui duas dinâmicas. E eu vou pedir para vocês rapidinho pegar um lápis. Vocês vão precisar de um lápis ou caneta e um papel. Peguem, por gentileza, vou dar um tempo para vocês
para poder buscar este material. É uma dinâmica interessante e também anotar as ideias que vocês julgarem importantes. E se vocês tiverem disponíveis um espelho, vocês, por favor, buscam ele também e colocam ele de lado, que nós vamos utilizar esse espelho como uma dinâmica. Vou dar um tempinho aí para poder voltar a falar. VaptVupt, só pegar o lápis, um papel, e se tiver um espelho, se não, se você não estiver utilizando o seu celular aí como transmissão, ele pode servir como câmera, é só você virar ele para você. Vou esperar um pouquinho para vocês voltarem. Então, continuando, né? Além deste momento de anotar ideias, é o nosso momento de aprender. E quando eu falo de aprendizagem, está totalmente relacionado com feedback, com essa capacidade de aprendizagem contínua. E quando eu aprendo, eu estou atrelado à inovação. Hoje, o mercado de trabalho nos obriga a inovar, a conectar. E eu, por último, eu coloquei dialogar, porque faz parte do processo de feedback. E por que, Valéria, falar feedback, né? Qual que é a importância dessa ferramenta? Porque ela atua no nosso sucesso individual. Falar de feedback não é somente olhar para a organização, mas é prestar atenção que ele começa uma ferramenta, um trabalho, ele começa a atuar na minha vida enquanto pessoa, enquanto indivíduo, para depois atuar dentro da organização, com os meus pares, com o meu cliente. Então, o feedback, ele traz a possibilidade de sucesso porque ele me leva à aprendizagem, me exige a procurar aí o conhecimento constante. Em dezembro de 2023, a revista Forbes ela fez uma pesquisa com vários CEOs do mundo buscando informações a respeito, qual que é a visão deles sobre o feedback, o que, que as organizações hoje pensam. E, infelizmente, no seu diagnóstico, 90% dos seus gestores que foram pesquisados, eles falaram que hoje, dentro das organizações, existe escassez de talentos. E o pior, que esses colaboradores que estão hoje dentro das organizações, eles não conhecem, não entendem que eles possuem uma habilidade, que não possuem capacidade e nem sabem de que forma que essa capacidade será utilizada no futuro do trabalho. Gente, mas quando eu falo futuro do trabalho, eu estou falando de hoje, né? Eu estou falando dessa palestra que vocês estão assistindo. Eu estou falando de capacitação. Aquilo que eu quero para a minha vida futuramente, eu estou preparando agora. Eu estou buscando a capacitação, o aprimoramento agora. Então, nada mais estratégico do que a gente falar a respeito de feedback. Como que essa ferramenta, ela hoje traz resultados para a minha vida enquanto pessoa e para a minha vida também inserida dentro da organização. E não é somente inserida dentro da organização. Hoje, ela também é utilizada como meio, é utilizada como dono daquela organização. Ela traz implicação na minha vida, pessoa, e na minha vida, organização. Mas, Valéria, o que que é feedback, né? De que se trata essa ferramenta e de que você está falando? Falar de feedback, infelizmente, é um assunto. Quando eu olho para o mundo corporativo,
é um assunto muito discutido, mas infelizmente ele é aplicado com a sua coerência, com a sua clareza e em busca de resultados. Então, para a gente poder alinhar as informações, o que é o feedback, de que forma que hoje ele atua no nosso dia, eu vou trazer um vídeo para vocês curtinho, para a gente poder conversar a respeito dele, tá? A palavra feedback vem do inglês. Feed, alimentar. Será que travou? Desculpa. E back, de volta. Ou seja, realimentar, dar resposta a uma atitude ou comportamento. É muito comum ver funcionários de uma empresa desanimados ou sem rumo, muito por não saber se eles estão no caminho certo ou por estarem se esforçando e não serem reconhecidos. Se ninguém te dá um posicionamento sobre o que você está fazendo ou o que é preciso corrigir, essa é uma falha de feedback. Essa situação pode ser exemplificada quando, em um negócio, o funcionário não tem liberdade para se comunicar. Imagina que esse novo contratado vai trabalhar no caixa de uma padaria. Aí ele percebe ao longo do dia que o troco em moedas não vai ser suficiente. Só que a comunicação dele com todas as pessoas que trabalham naquele ambiente, ela é rasa. E ele quase não tem acesso ao dono do empreendimento. Então, o mais normal é o quê? É que ele se vire sozinho e acabe decepcionando e prejudicando o desenvolvimento da empresa. Essa é a hora de usar o feedback, que deve começar desde o momento da contratação do funcionário, esclarecendo as dúvidas dele, as questões, a importância do feedback. Canal de comunicação Como é que é a última? é antes da avenida entre a até a esquerda. hora em que ele finalize o trabalho e tenha a possibilidade de entender se o que ele fez está de acordo com as políticas da empresa ou não. E se você ainda tem dúvida de como podem funcionar os feedbacks na sua empresa, pega aí essa dica. Tenta sempre se colocar no lugar do outro e compreender a melhor forma de se expressar, sem que haja conflitos e perda da informação. Dessa forma, a comunicação se torna aberta e transparente, deixando o ambiente de trabalho um lugar de troca, de crescimento, saudável para todos os envolvidos. Também é muito legal que o feedback seja uma via de mão dupla, ou seja, tanto do empreendedor para o funcionário, quanto do funcionário para o empreendedor. A palavra... Então, quando eu falo de feedback e o que esse vídeo ele trouxe, que para falar de feedback eu preciso ter clareza. É necessário que exista uma comunicação aberta. E é um momento de lugar de troca. Uma pessoa ela tem informações e ela troca com o outro. E esse feedback ele vem trazendo ferramentas poderosas porque faz com que eu aprenda e descubra que habilidade, que pontos que eu tenho que melhorar, o que eu preciso crescer. Por isso que eu gosto muito dessa frase, que o feedback ele pode ser o melhor presente que a gente recebe. Principalmente se eu consigo utilizar esse feedback para aprimorar, para crescer, para melhorar, para sair da zona de conforto. Mas, infelizmente, gente, dentro da organização, o que mais acontece é limitação quanto ao feedback. Porque, infelizmente, ele é atrelado, eu tenho feedback do meu gestor, eu tenho feedback da organização e automaticamente eu sou desligado daquela empresa. Eu tenho feedback dos meus parceiros e naquele momento o meu projeto ele acaba. Então, quando, aí falando enquanto gestão de pessoas, a gente leva este assunto para dentro de empresa com o objetivo de treinamento, os nossos desafios é levar com que as pessoas comecem a ouvir o feedback como essa ferramenta de sucesso. Porque proporciona para a gente toda a possibilidade de crescimento. E lá atrás, quando eu falei da Forbes, quando a maioria dos colaboradores não sabem de que forma que eles vão crescer, o que está falhando aí? O feedback. Eles não têm conhecimento da sua capacidade. E existem duas falhas. Eles, enquanto pessoas, não buscam este autoconhecimento. E enquanto o gestor não passa informação para este colaborador. E afeta em qual local? Entrega de resultados. Capacitação.
mercado competitivo. Então, um dos melhores presentes que nós temos em busca de melhorias, tanto individual quanto organização, é o feedback. Ele traz clareza de todas as relações. Então, o feedback é sim uma estratégia de liderança que atua na sua equipe, que é utilizada para quê? Para orientar os colaboradores, para trazer registros de comportamentos, como que está entregando resultados, quais são as ações, quais são os melhores passos a serem dados, o que que eu tenho como ponto forte e o que que eu preciso melhorar. E aí esse treino, ele acaba sendo individual. Por quê? A nossa língua, gente, é felina e o nosso ouvido é doente. Quando eu pego essas informações e eu jogo para o feedback, requer atenção. Porque se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver um passo a passo, toda a informação que eu passo para o outro, eu acabo ferindo. E é neste momento que atua no emocional. É neste momento que, se for dentro de organização, a pessoa desmotiva. E como o nosso ouvido é doentio, a gente não consegue ouvir pontos positivos que o outro fala. A gente só ouve aquilo que é de negativo. Então, por isso que essa ferramenta é uma ferramenta de sucesso, porque ela não é de tudo somente organizacional. Ela atua na minha vida como um todo. E como ela atua na minha vida como um todo, nós temos passos a serem seguidos. Primeiro, o feedback atua no meu autoconhecimento, como autodescoberta. Depois, quando eu já estou preparado, fazendo essa autoavaliação, eu já fui treinada para este autoconhecimento, eu estou preparada para poder utilizar essa ferramenta dentro da organização. E a partir daí, também ouvir o que o meu cliente tem para falar. E neste momento, então, nós vamos falar da autodescoberta. Lembra que eu pedi a vocês para poder buscar um espelho? É agora que vocês vão utilizar esse espelho. E eu peço, se você estiver com o espelho, por favor, olhe para você. Este momento é o momento de você com você mesmo. Valéria, eu não tenho espelho. Posso utilizar o meu celular? Pode. Valéria, eu estou usando o meu celular como transmissão. Como que eu faço? Eu quero que você se imagine se olhando no espelho. E que você faça uma reflexão sobre a sua própria imagem. Quem é você? Quais são os seus pontos fortes aí? Quais são os seus sonhos? Que conquistas que você teve na sua vida de uns 5 anos para cá? Que transformação aconteceu aí na sua vida? Que sonhos você conseguiu realizar? Falar de feedback como uma ferramenta individual é você se olhar mesmo. É igual essa imagem que eu coloquei. É o momento de você com você. E aí eu trouxe essas 5 perguntas para ajudar aí na reflexão. Se você quiser escrever, porque o nosso cérebro, gente, ele aprende mais quando a gente escreve. E este é o seu momento de capacitação quando nós falamos de ferramenta individual. Como que você enxerga a si mesmo? Só que aí essa autoavaliação, gente, é sem julgamento, tá? É sem olhar que, eu tô com um pezinho de galinha aqui. Nossa, mas a minha boca tá toda esquisita. Não, não é para acontecer isso. É para você poder olhar além do espelho. Quem é o Geraldo? Quem é a Maria? Quem é a Grace? Quem é a Helenice? Quem é a Lígia? Olhe para o espelho. Quem é Maria Vilela, Ronaldo, Vanilda, Vivi? Quem é
esta pessoa? Como que você gostaria que os outros o vissem? Essa pergunta já começa a me levar a utilizar o feedback como uma transformação na minha vida. Se eu quero que as pessoas me veem com uma habilidade, com uma capacidade, com uma mudança, somente eu que vou conseguir essa transformação em mim para que o outro possa ver. É igual aquele ditado, né, gente? Se eu planto laranja, eu vou colher laranja. Não adianta achar que eu vou colher maçã, pera, porque o que eu estou plantando é aquilo que o outro vai ver. Como que você gostaria que os outros te vissem? Qual que é a sua imagem? De que forma que você está se vendendo? Que tipo de pessoa você gostaria de ser? E aí te leva realmente para mudar. Lá atrás eu disse que aquelas pessoas entrevistadas pelas Forbes e não sabiam da habilidade delas, porque elas não tiveram a oportunidade de se olhar no espelho, de ir além dele, de ir em busca do autoconhecimento. Quem eu sou? Como que eu gostaria de ser? E isso me leva para mudar. Quais são as minhas habilidades preciosas? Mas não o que o outro fala, não. É aquilo que eu vejo que eu tenho habilidade, que eu tenho capacidade. Qual que é a minha habilidade preciosa? E o que é que eu preciso melhorar? Quando eu falo o que é que eu preciso melhorar, me leva novamente lá naquela pergunta: que tipo de pessoa que eu quero ser? Então, falar dessa dinâmica individual é ter a oportunidade de autoconhecimento. Então, o feedback não é somente algo externo. Como eu falei lá atrás, naquela escada, começa comigo. Se eu estou, gente, treinada para me olhar sem julgamento, com autocompaixão, tendo generosidade na minha forma de falar comigo, na forma de olhar comigo, na minha forma de ouvir, estou começando o treinamento para fazer a mesma técnica com o outro. Se eu não consigo fazer esse processo me olhando, de que forma que eu vou julgar o outro dentro da organização, enquanto meus parceiros de trabalho, de projetos, enquanto meus clientes? Quando eu utilizo essa ferramenta como um processo para o meu sucesso, eu estou abrindo portas, janelas, frestas para a minha autodescoberta. E aquelas perguntas me levam a ter melhoria contínua. O objetivo do feedback é que a gente tenha sempre melhorias contínuas. Começa por mim, que vai atingir todos os meus relacionamentos. E por isso que eu gosto dessa frase: quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Falar desta ferramenta individual é entender que eu preciso passar pelo autoconhecimento, pela tomada de decisões, por adaptação às mudanças e por cultivo à mentalidade. O autoconhecimento, eu já trouxe aí um pouco, né? Que é você fazer esse insight valioso sobre você. É você se olhar e verificar com clareza
todas as suas forças e o que que você quer ser futuramente. Mas o que que você hoje está fazendo? Que mudança, que conhecimento, que capacitação você está fazendo hoje para poder atingir aquilo que você quer? Quais são os seus sonhos? Mas o que que você vem fazendo para que esse sonho aconteça? Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Outra área que afeta como ferramenta individual é nas tomadas de decisões. Se eu me conheço, eu começo a tomar decisões coerentes, conscientes, porque eu já conheci quais são os meus sentimentos e quais são as minhas emoções. E aí eu paro de decidir na impulsividade. O que traz dificuldade no feedback, nos relacionamentos, são as minhas tomadas de decisões com impulsividade. Então, a ferramenta feedback, o olhar para o espelho, a autodescoberta, me proporciona, então, a prevenir problemas futuros, porque eu começo a me conhecer um pouco mais. E aí fica muito mais fácil para que essa ferramenta ela continue sendo sucesso para o meu dia a dia. O outro momento é adaptação ao novo. Gente, me fala aí. Estou abrindo aqui para ver. Abre a câmera de vocês, que eu vou precisar de olhar um pouquinho para vocês. É fácil mudar? Me respondem, por gentileza. O que que vocês acham de mudança? É fácil mudar? Geraldo falou que não. Mas quem? Me fala aí, é fácil essa adaptação à mudança? Vocês mudam Às com vezes dói, facilidade? às vezes a mudança dói. Às vezes a mudança dói. Vamos ver se vocês estão preparados para essa mudança? Lembra que eu pedi para vocês para poder pegar um papel e uma caneta? Nós vamos fazer uma dinâmica simples e fácil, mas só para a gente poder falar um pouquinho referente a essa mudança. O que que eu quero que vocês façam para mim? Que vocês escrevam o primeiro nome de vocês. Que peguem esse papel, eu vou contabilizar, então eu preciso que vocês me falem aqui, abrindo a câmera de vocês, que eu vou contabilizar quanto tempo, que vocês escrevam 20 vezes o primeiro nome de vocês. Aí eu vou marcar o tempo para todo mundo começar junto, combinado? Deixa eu só acabar de explicar. Então, você vai escrever o nome da forma que você quiser, ou embaixo do outro, ou do lado do outro. E não é pegadinha, não, tá, gente? Não é para poder escrever Valéria, abre parênteses, coloca 20 vezes e fecha parênteses, não, tá? É para poder escrever Valéria, 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 Valéria 20 vezes, que eu quero contabilizar quanto tempo que vocês vão gastar para fazer essa dinâmica. Só que aí, para isso, eu preciso que vocês vão me avisando aqui, levanta a mão. O fato de levantar a mão, vocês vão me mostrar que vocês acabaram, tá bom? Claro? Podemos começar? Então, eu vou contabilizando, então vocês vão escrever 20 vezes o primeiro nome de vocês. Começando. E à medida que vocês forem terminando, vocês vão me avisando, tá bom? Por gentileza. Só levantar a mãozinha.
Parece que a maioria já finalizou. Deixa eu só conferir. Então, os que estão de câmera aberta já me avisou. Então, vou parar. Vocês Terminei. gastaram, vocês gastaram aí 2 minutos e 20 segundos para poder desenvolver essa tarefa, ok? O que eu quero que vocês façam para mim agora? Mudem o lápis ou a caneta de mão e vão escrever 20 vezes o primeiro nome de vocês também. Gente, eu estou vendo que tá todo mundo rindo aí, eu não estou entendendo. Professora, não sai não, que eu não sou canhota, não. Não vai ter como sair nem o primeiro. Eu vou terminar amanhã. Gente, 20 vezes o primeiro nome de vocês com o outro. É só Parece que eu não sei escrever mais. Não vai dar para escrever? Primeira vez, já saiu de forma diferente as 20 vezes, assim, com a mão esquerda que não vai sair mesmo. Não vai dar, não é? Se eu contabilizar, claro que eu não vou pedir isso agora, tá? Mas se eu contabilizar, com toda certeza, vocês atingiram 2 minutos e 20 segundos, com toda certeza, esse tempo seria muito maior. E por quê, gente? Por que esse tempo seria muito maior? Se eu contabilizasse o tempo para vocês escreverem, por que seria maior esse tempo? Que é uma Você mudança, está né? fazendo uma mudança. Não dá para fazer, adaptar a mudança. Eu fiz uma pergunta quando nós... Treinamento. Tinha que ter treinamento, na minha opinião, né? Tem que Mas ter mesmo com muito treinamento, ainda vai custar, demorar, não vai ser fácil, é difícil mesmo. E as mudanças são difíceis, né? Teve uma pessoa que eu não vi quem falou que mudar é doloroso. Mudar é doloroso. E se vocês fossem tentar escrever, ia doer a mão. Porque não tem treinamento. E isso causa o quê? Limitação. Quando eu pego essa dificuldade de mudança atrelado à minha ferramenta individual, que é o feedback, eu entendo que mudar me exige quebrar rotina. E essa quebra de rotina, muitas das vezes, me traz insegurança. Traz dor, traz medo, traz angústia. Só que eu tenho 2 caminhos apenas. Ou eu acomodo e não faço nada, ou eu saio da zona de conforto e enfrento desafios. Por que será que nós temos hoje 45 pessoas assistindo essa live? Porque eu entendo que vocês estão em busca de mudanças, em busca de transformação. E o feedback nos leva, vou falar baixinho, a fazer a política do TBC. Conhecem a política do TBC? Já ouviram falar dessa teoria? Não. Tirar o bumbum da cadeira. Nos leva a sair da zona de conforto. Nos leva a fazer algo pela gente. Então, entender do feedback voltado para o meu individual, me leva a adaptar ao novo. E é sim desafiador. Exige sim, como a Helenice diz, treino. Só que quanto mais eu treino, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu busco capacitação, mais eu estou preparada para o meu cultivo de mentalidade para o aprendizado contínuo. O feedback, como uma ferramenta individual, me lança para este futuro em busca de mudanças, em busca de transformações. Eu só consigo falar de feedback
voltado para a organização, voltado para o meu cliente, voltado para as minhas relações, se eu começo comigo? É por isso que dentro de empresa é um dos nossos desafios maiores, porque as pessoas têm medo do autoconhecimento. As pessoas acabam fugindo deste processo, principalmente porque eu falei, a nossa língua é felina e o nosso ouvido é doente. Eu só vou escutar aquilo que eu quero. E eu não consigo entender e perceber que o feedback é sim uma ferramenta para levar ao conhecimento. Então, pensar enquanto individual é entender que eu preciso ter autoconhecimento, tomada de decisões, adaptar ao novo, e lembrando que adaptar ao novo vai me exigir sair da zona do conforto, do quentinho, e quando eu saio da zona de conforto, eu vou aprender. É o que vocês estão buscando neste momento. Aprendizado, conhecimento e habilidade. Deixa eu olhar um pouquinho no chat se vocês estão falando alguma coisa. Alguém falou não consigo nem pegar na caneta, quando nós falamos da dinâmica. Ô, Lígia, não tem problema não, tá, Lígia? Você não fez, mas o objetivo era a gente discutir mesmo, referente a essa nossa capacidade de sairmos da zona de conforto. Gente, claro aí, alguma dúvida sobre esse feedback voltado para o nosso desenvolvimento, para a nossa autodescoberta? Podemos seguir? Podemos? Professora, Então, eu tô tentando escrever aqui, mas não deu não. Eu sou então exemplo fale. disso. Eu sou exemplo porque eu preciso muito de mudanças, de fazer umas mudanças, né, umas transformações, e eu tenho me procrastinado justamente por causa das dificuldades. Eu não tenho conseguido, mas assim, estou trabalhando na minha mente para que eu venha conseguir, né, desenvolver essas habilidades que eu preciso, e tenho procrastinado, porque vem aquele medo, vem essas dificuldades, a gente pensa assim que não dá conta, que não consegue, e é tudo falta de treino, né? De se você tentar ali e treinar para conseguir. Hoje eu fiquei o dia todo já fazendo uns treinamentos que até eu consegui aqui, mas é muitas outras coisas, né? Isso estava me deixando muito arrasada, né? Por eu É. não, eu estar me sentindo esse bloqueio, isso tem me atrapalhado. E sabe por que acontece isso, Helenice? Porque existe o nosso auto-julgamento. E quando existe esse julgamento, a gente é severo com a gente, né? A gente busca perfeição, mas a gente não entende que para eu poder, eu trouxe a dinâmica de escrever com a mão direita e depois, porque eu escrevo com a direita e depois ir para outra mão que eu não domino, a gente custa a entender que é tempo, e é aquilo que você disse, que é treinamento. Só que nos É, existe, sim, aí esforço. eu me identifiquei muito, né, com a sua fala aí desses exemplos aí. Me Aí exige eu, esforço, e não é fácil, não, mas é possível. É doloroso, mas é possível. Sabe por que é possível? Quando você olha para o seu espelho e vê um tanto de desafios que você enfrentou e que trouxe resultados, por isso que eu gosto da dinâmica do espelho, quando você olha para você e fala, nossa, mas essa situação eu superei. Mas eu superei como? Porque eu treinei. Eu superei como? Eu aprimorei a minha capacidade. Eu superei como? Porque eu tive força de vontade. A gente procrastina, gente, quem não, né? Atira a primeira pedra. A gente procrastina. Porque é difícil. Porque me traz limitação. E porque me dá medo. E se eu começo a ter essa ação que a Helenice falou, eu entendo que eu estou procrastinando, você está já colocando o nome nas suas limitações.
E aí os fantasmas, porque vem tanto de fantasma para acompanhar, para falar que a gente não dá conta, né? Que a gente não vai conseguir. Então, não adianta eu falar de feedback externo dentro da organização com os meus parceiros se eu não consigo fazer esse olhar para mim. E é por isso que é uma ferramenta tão comentada e, infelizmente, pouco aplicada. Porque primeiro precisa passar por mim, pelas minhas mudanças. E o melhor de tudo, eu só vou mudar, eu só vou buscar autoconhecimento, eu só vou tomar decisões com coerência. E aí, quando eu tenho conhecimento, essas decisões que eu tomo impactam no meu trabalho. Sim ou não? E muito. Se eu tenho este conhecimento, este autoconhecimento, eu paro de agir com impulsividade. E eu começo a treinar, mas o meu cérebro precisa treinar também, para que eu possa cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo, porque a gente sabe que mudar não é fácil, me exige. Então, não adianta eu falar dessa ferramenta, levar aí para o mundo organizacional, se eu não começar por mim. Então, coloque essa dinâmica do espelho, mesmo não tendo um espelho, mas fazendo esse olhar para vocês. Sempre. Porque afeta a sua vida, mas afeta todos os seus pares, dos seus relacionamentos pessoais, amorosos, empresas, prestações de serviços, clientes que a gente atende. Se eu tenho a capacidade de olhar para as minhas limitações, porque nós temos limitações, gente. A gente não é forte 24 horas. Nós temos pontos a melhorar o tempo todo, porque nós somos feitos de sombra e somos feitos de luz. Nós somos polaridade. E isso que nos completa. Somos feitos de alegria e de tristeza, de esforço e de procrastinação, de esforço e de medo, de angústia. Quando eu estou preparada, já me preparei individualmente, eu subo mais um degrau. Aí eu já posso subir, levar o feedback para a organização. E o que é interessante, não é somente para a empresa que eu presto serviço, como CLT, ou como PJ, ou como MEI. Eu falo organização, é na minha casa também, porque a minha casa é uma empresa. Na minha casa tem cargos diferenciados, gente. A gente só não vê. Na minha casa, as pessoas prestam serviços também, da mesma forma que acontece dentro de empresa. Então, agora, eu já preparei, eu já me conheço, já sei das minhas limitações, eu já aprendi que eu preciso ter generosidade comigo para poder me avaliar. Eu preciso agora aprender a fazer isso com o outro. Então, eu trouxe um outro filme para a gente poder falar agora o feedback dentro de a organização e como que acontece dentro de empresa. Ó, assiste os seus desenhos aí e tenha um ótimo dia com a sua mamãe, tá bom? Ah, comendo os bolinhos que nem seu pai, hein? Toca aqui. Pai. Sim, senhor? Você vai trabalhar até tarde de novo hoje? Ah, infelizmente sim. Nós podemos ajudar o senhor? Eu vou ser sócio da firma em breve. Vou precisar de novos projetos de prédios. Então, se vocês tiverem alguma ideia legal, desenhem pra mim, tá bom? Tá bom. Agitem aí. Eu vou pegar o papel. E eu vou pegar o giz de cera. Pai? Fizemos uns projetos pra você. Acho que agora não é um bom momento. Talvez ajude você a terminar logo. Tá bom, vocês querem que eu dê uma olhada? Vamos ver. O teto tá muito alto, o corredor tá muito estreito, a disposição da escada não faz sentido nenhum e... De que é feito esse quarto? Pizza? Ai, que bobagem. Próximo. Do que o seu é feito? De picles. Ah, não faz assim. Michael, você ficou louco?
Ele tem 7 anos. Se ele quer um quarto de brincar feito de pizza, por que não? Mas talvez uma hora ele tenha que crescer e sair da ilha da fantasia. Ô, pizzaiolo, a vida não é pra ser criativo. É pra puxar saco, fazer escolhas conservadoras, ganhando muito dinheiro pro seu chefe na esperança de que um dia ele te jogue um osso fedido, tá? Tá bom. Gente, o que que este pai, porque lá é uma empresa, né? Qual que foi, quando nós falamos de julgamento, nós vamos julgar essa cena. Na verdade, essa cena é um recorte de um filme. Mas se a gente for olhar criticamente, acontece na minha casa e acontece nas organizações onde que nós passamos. Qual que é a crítica? O que que ele fez de errado? Qual que é a avaliação de vocês referente a isso? Eu acho que ele o sonho da criança, aquilo ali, uma coisa que ele criou, tinha que ser valorizado, não dessa maneira, não com o olhar de patrão. É isso. O olhar tinha que ter sido generoso. Será que ele passou pela dinâmica do espelho? Claro que é um filme, né? Mas quantas vezes que nós passamos por líderes, por pessoas que nós trabalhamos enquanto colegas da mesma equipe, que têm essa forma crítica de não respeitar o sonho do outro. A crítica dele foi agressiva. E lembro que no início ele falou que ele estava montando uma empresa e que ele queria que eles que criasse um projeto. Ele direcionou que projeto que era esse? Vocês lembram se ele direcionou para os meninos que projeto que era esse? Não direcionou. Quando não existe direção, qualquer lugar serve. E o que a gente tem de dificuldade da ferramenta feedback dentro da organização é entender que o meu colaborador precisa saber para onde que ele vai. E isso acontece quando, gente? Quando eu contrato o meu colaborador, lá no ato da contratação, quando eu contrato aquela pessoa para me ajudar num projeto, quando eu crio uma parceria, eu preciso falar para o outro o que eu espero dele. O que eu espero do serviço que ele vai desenvolver? O que eu espero do comportamento dele? E lembra lá no filme que eu falei, que eu trouxe sobre feedback, que é uma troca, que o feedback, uma pessoa fala, o outro escuta, mas depois o outro tem o direito de fala? Isso é feedback. E isso a gente tem que levar para a nossa casa, para as organizações que nós prestamos serviços, para as pessoas que eu convido para trabalhar comigo nos meus projetos de vida, nos meus projetos de trabalho. Se eu não direcionar aquela pessoa, o que eu espero do trabalho dela, como que ela vai trazer resultados? De que forma que ela vai fazer com que o meu negócio alavanque? Se ela não sabe. Quando nós falamos que o feedback, sem ele, as pessoas voam às cegas. Precisam de direcionamento. Precisam saber o que vai acontecer. Dentro de empresa, quando nós contratamos, né, nós, enquanto gestão de pessoas, nós contratamos os colaboradores, é interessante que o gestor vai lá e faça uma entrevista com aquela pessoa que está sendo admitida. Essa pessoa é admitida e entende-se que depois o próximo momento é o treinamento introdutório. Algumas empresas falam treinamento introdutório, algumas empresas falam treinamento de boas-vindas. Cada organização utiliza a tecnologia. E este treinamento ele tem por objetivo de apresentar a empresa internamente. Aonde que eu vou trabalhar? Quem são os meus parceiros? Aonde que está o setor de gestão de pessoas? Aonde que é o setor
onde que é a alimentação e, principalmente, o que eu espero de você. Porque daqui a um tempo, este profissional ele será novamente avaliado. Se não foi passado para ele o que espera dele, ele vai trazer resultado, gente? Não. Se não direciona a ele de que forma que ele vai trazer melhores resultados, qualquer lugar serve. É igual aquele desenho da Alice. Qualquer lugar serve. Se não tem direcionamento, qualquer lugar serve. E é aí que a ferramenta feedback acaba sendo o entrave para os colaboradores. É desta forma que o colaborador ele não conhece qual é a sua habilidade, o que se é esperado dele. É aí que o meu parceiro, que eu estou trabalhando com ele, nós vamos fazer um projeto junto? Vamos. Mas o que esse projeto vai exigir de você? O que vai exigir de mim? Isso é feedback, isso é diálogo. Senão as parcerias, elas não acontecem. Não existe uma progressão. Quando nós falamos que o feedback é uma técnica poderosa para trazer mudança comportamental e para levar o colaborador a entender, a ter clareza o que a empresa espera dele. Somente aí a gente vai conseguir fechar as lacunas de entendimento, de resultados, de melhorias, de capacitação, de melhorar o desempenho daquela equipe, daquela parceria, do meu colaborador, na minha casa com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Lá no meu projeto eu somei, lá no meu projeto com aquela pessoa que eu percebi que ela tem uma habilidade interessante que vai agregar na minha empresa. Se não existe esse direcionamento, qual o próximo passo? As pessoas ficam perdidas. Aí as pessoas não trazem resultados. E é neste momento que entra, então, a desmotivação. O feedback, ele é além da avaliação de desempenho. Dentro da organização, existe uma ferramenta chamada avaliação de desempenho com o objetivo de progressão da carreira. O feedback é além dessa progressão de carreira, porque é um presente. Lembra que eu falei que o feedback é um presente que nós recebemos todos os dias? E é um presente dinâmico que nos dá a possibilidade da busca de oportunidades e de melhoria constante. E quando a organização, enquanto o gestor, enquanto os donos de empresa, enquanto o microempreendedor nas suas parcerias colocam essa ferramenta à sua disposição, começa a adotar uma cultura de aprendizado. Por isso que eu falo que o feedback é uma ferramenta para o sucesso. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu busco capacitação, mais eu me potencializo. E o conhecimento é meu e ninguém tira o meu conhecimento. E eu preciso dele para dar um passo um pouco mais adiante. Professora, Sim? boa noite. Meu nome é Ronaldo. Ei, Ronaldo, tudo bem? Eu vou tentar abrir minha câmera aqui, porque eu cheguei agora, estacionei o carro, eu estava ouvindo, dirigindo. Sim. Não sei se vocês vão dar para me ver legal aí, mas... Estou te vendo. Ah, tá. Então tá ótimo. Eu acredito muito nessa questão do feedback, eu acho até que deveria de mudar essa palavra. Porque ela é uma palavra que, no meu entendimento, né, ela dá dois sentidos, né? Positivo e negativo.
E no sentido positivo e negativo, o que eu percebo é o seguinte: se a gente não tiver uma segurança emocional para ouvir essas duas situações, esse feedback a gente pode levar a uma situação de tragédia emocional, né? Então, eu acredito que a questão do feedback hoje, principalmente dentro da empresa, se a pessoa não tiver digamos assim, não estabelecer com si própria uma segurança emocional, não buscar isso, ela vai sempre cair em armadilhas, né? E essas armadilhas, muitas das vezes, ela própria cria, né? No sentido de não entender aquele código que foi repassado, ou às vezes receber um feedback na qual não é a realidade dela, certo? E essa constituição de realidades que as empresas pedem hoje, principalmente ela fala, da minha opinião, eles falam que a gente tem que ter segurança, não sei o que, aquilo outro, mas as próprias empresas, dependendo do conjunto onde você está inserido, ela traz esse feedback negativo, Traz né? essa insegurança, né, Ronaldo? Exatamente. Então, assim, nós estamos vivendo um mundo de feedback só negativo. E para a gente instalar o processo de segurança emocional, Liga seu fone novamente. eu acredito que a gente deve estabelecer uma regra do que é segurança emocional, né? Ronaldo, você sumiu. Não, é porque tá dando para me ver aí? Não, a sua voz sumiu. A sua voz Ah, sumiu. melhorou? Agora sim, por favor, continue. Porque eu vejo o seguinte, a gente fica, a gente fica falando em feedback, certo? Uhum. Mas só que, é igual eu falei, eu acho que essa palavra ela tem que mudar, sabe? Essa palavra tá igual operário padrão, né? Então essa palavra, ela Fala já, muito daquilo que não tem, é isso mesmo que você está querendo me dizer? ela já Eu soa falei isso no como. início. Não é porque eu estava no carro, então desculpa Não, você está se eu estiver certíssimo. voltando. É porque ela soa ruim, sabe? É, é, é igual as pessoas, por exemplo, assim, é, associa muito o feedback a coisas negativas, né? É, então eu acho que o feedback hoje ele poderia ter sido positivo, né? Ele poderia ter uma característica mais positiva, mas a gente muitas vezes não consegue entender isso devido à insegurança emocional, que aí vai de vários fatores. Eu acho que não depende só uma questão de empresa, né? E sim de uma Sim, é da questão, pessoa. E é aí, uma só que questão aí é também de treinamento, sabe, Ronaldo? Quando não, nós mas temos que implantar a ferramenta feedback dentro de empresa, nós temos que treinar as pessoas a dar conta de ouvir e principalmente treinar a boca de quem está falando, porque a nossa boca é felina. E aí por isso que tem não, essa inclusive limitação. exatamente, mas eu acho assim, por exemplo, assim, porque o feedback, eu acho que a casa é a continuidade da empresa, certo? Certo. Se a nossa casa é a extensão da empresa e o feedback da empresa ele nos pune, obviamente você vai sentir esses calafrios, né, esses interpés dentro da casa. Só que aí o que acontece é o seguinte: por ser uma empresa e ela querer o seu melhor no sentido de resultado, ela não está preocupada com o seu resultado emocional, ela está preocupada com o resultado dela. Então, assim, é um conjunto, tá? Eu não estou contra a empresa, não. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente só é valorizado quando a gente tem resultado, né? Isso aí desde criança. A vida sempre foi resultado, né? Ninguém vai bater palma para aquilo que a pessoa não consegue fazer. Pode ajudar batendo palma a se levantar, né? Sim. Mas eu acho que o feedback, ele é muito, sabe? Ele é muito bruto. Ele é bruto. Ele não dá tempo. Se você não buscar, igual você está ensinando para a gente aí, uma questão emocional, ele vai te puxar rasteiro, né? Vai. E aí eu acho assim que estou gostando demais de ouvir suas palavras. Eu acho que Obrigada. a IPPE acertou, né, nessa questão. Eu acho que até deveria ter mais,
né? Porque se trata de um processo no qual envolve as emoções, né? Sim. E o feedback a gente escuta desde criança, né? É. E aí Desde o que é criança. ruim, te cortando e complementando, que a gente escuta desde na nossa casa, porque a nossa casa é uma organização, quando vai para a empresa entra com essa limitação, e aí eu entendo que eu escuto dos colaboradores falar, Valéria, aqui não é feedback, não. Desculpa a expressão da palavra, mas eu vou falar um palavrão. Aqui é feedback. Porque não Exatamente, existe professora. respeito, né? A Glaucia falou, não há respeito, eu estou olhando o chat de vocês. O Dário falou que feedback exige maturidade, e a Lígia concordou com você. Precisa de maturidade para poder utilizar essa ferramenta como objetivo para o crescimento. E é por isso que eu falo que precisa ser o feedback construtivo. Porque senão dentro de empresa fica somente um tipo de feedback, este que você está falando, que é o feedback negativo, que são os tipos de feedback que nós temos dentro de empresa: o positivo, o negativo, e o melhor dos mundos é o construtivo. O feedback positivo, eu reconheço o trabalho, o esforço daquele colaborador. E pronto. E mais nada. Não desenvolvo mais nada. O negativo é aquilo que o Ronaldo falou. Eu só consigo perceber, eu só consigo ver com o objetivo de desestabilizar o outro. É o feedback mais delicado que nós temos. Eu não enxergo, eu não percebo que aquele meu parceiro, que aquele meu colega de trabalho, que aquele meu colaborador, ele tem pontos fortes também, mas eu só falo os pontos negativos. Eu só utilizo a seguinte frase: você sempre faz tudo errado. Será, gente, que o outro sempre faz tudo errado? Você nunca faz nada dessa forma. Será que é nunca? Por isso que nós temos dentro da organização essa limitação. Somos feitos de polaridades, então eu preciso aprender a ouvir e, em contrapartida, dentro da empresa e nas nossas relações, nós precisamos aprender a falar quais são os níveis e o que eu espero do outro para melhorar, porque o negativo atinge no estômago e em cheio no emocional da pessoa. E aí, naquele momento, desmotiva. Não, e aí também ativa o gatilho emocional, né, de quando a pessoa era criança, adolescente, Sim. né, que fica em curso. Então, assim, Sim. eu acho que os grandes gestores hoje, eles estão com um problema seríssimo, porque está se demandando, né, isso não é só no Brasil, eu acho que é no mundo inteiro, onde que as pessoas, tá, e aí eu me incluo nessa, que estão descobrindo quais são os gatilhos emocionais e por que que alguns feedbacks emperram o seu prosperar em todos os sentidos, familiar, Por isso que eu empresarial. comecei, Ronaldo, a falar do feedback como espelho para você, Né? como autoavaliação, por causa desses gatilhos que você disse, que são acionados. Então, assim, não é tratar uma pessoa de mimimi, né? Igual não, o avô, não é tratar, não é tratar. Só que eu vejo o seguinte, que nós estamos num processo no Brasil, de modo geral, onde que devido a esses fatores, a gente tem trabalhadores ganhando pouco, mão de obras precárias, chefes, né? Igual eu sempre falo que o grande problema nosso é de ter sido o último país de ter saído do processo de escravidão, que até hoje a gente tem capataz, né? E essas pessoas, elas não estou ocupando-as, né? Estou dizendo que elas são reféns, né? E fazem outras pessoas reféns. Então, os grupos que faturam mais, né? Que
faturam milhões e até trilhões, né, mediante ao mundo tão competitivo, eles estão numa vibe diferente, né? Então, é absurdamente incompatível, né, de você pensar no mundo empresarial, né, de pessoas que nunca tiveram nada e do nada consegue ter retirar os gatilhos emocionais e conseguir verdadeiros feedbacks, né, que deve ser, no entanto, bons, deve ter alguns ruins, né, com certeza, ninguém vive mil maravilhas, mas Não. aí a gente vê aí grandes empresários, grandes instituições, né, se alavancarem de uma forma que tem empresa que tem 60, 70 anos, está patinando até hoje. Pois é. A Né? Marilene colocou aqui que às vezes esperamos um feedback e ele não acontece. E é frustrante. Exatamente. Por quê? O que que eu estou melhorando? O que que eu preciso, né? O que que precisa acontecer? O Dario falou que feedback construtivo, sou adepto. Por quê? O construtivo, ele é o melhor dos mundos. Ele consegue verificar que eu tenho pontos fortes, porque temos, pontos a melhorar, porque temos, mas ele prioriza uma solução. O construtivo, ele prioriza a melhoria de resultados. Mesmo eu já tendo pontos fortes, eu posso melhorar mais. Mesmo eu tendo pontos a melhorar, pontos cegos, eu preciso melhorar também. Mas isso me é dito com respeito, com empatia, me dando a possibilidade de falar, já que nós falamos que o feedback é diálogo. Por isso que chama-se construtivo. Ele é em busca de resultados melhores. E o que traz de diferente o construtivo em relação ao negativo, ao positivo, porque naquele momento o meu colaborador, ele é o protagonista. O meu colaborador, ele detém de todas as informações dentro de uma organização, numa relação de parceria, ele detém informações que muitas vezes eu, enquanto gestor, ou eu, enquanto dono da empresa, não consigo ver. O feedback construtivo, ele traz essa possibilidade dessa visão de 360 graus. Ele chama o meu colaborador para participação. Por isso que a palestra chama feedback construtivo, uma ferramenta para o sucesso. Porque eu vejo os pontos fortes, eu vejo pontos a melhorar, mas o que nós podemos fazer para trazer resultados melhores? De que forma que vai existir realmente a parceria? Mas falar também do feedback construtivo, gente, ele também não é simples. É aquilo que o Ronaldo disse, porque ele vai afetar no emocional do outro. E, infelizmente, nós não fomos treinados para aprender a ouvir. Por isso que quando uma organização ela vai implantar a ferramenta de feedback, vai implantar a ferramenta de avaliação de desempenho, é necessário ela primeiro trabalhar com o emocional de cada pessoa, porque ela não está preparada para ouvir. E, por outro lado, nós temos gestores também que não foram treinados, porque é treino, para poder falar com empatia, com respeito e adequado. Da forma que eu falo, eu posso desmotivar o meu colaborador. E naquele momento ele não vai trazer mais resultados. Ele vai, então, desencorajar. Eu trouxe aqui um exemplo de feedback construtivo. São cases pequenos, mas de que forma, dentro do construtivo, colocando o outro como protagonista, entendendo a limitação dele, o medo dele, de que forma que eu posso agir. O primeiro case é da Juliana. Era uma funcionária adequada, estável,
mas ultimamente ela estava andando distraída e estava entregando as suas tarefas em atraso. Ao invés de repreender Juliana, pô, Juliana, você só está atrasando o meu processo, tira o pé da minha janta, está atrapalhando aí o meu processo. Em vez de repreender Juliana, eu vou dizer a ela que você está percebendo mudanças e que gostaria de ajudá-la. De que forma? Juliana, sempre apreciei o quão produtivo e confiável você é. Todo feedback começa com setor, olhar, percepção positiva. Toda fala nas nossas relações, a gente começa por falar do positivo, mas a gente só começa por onde? Pelo feedback negativo. E aí a gente desmotiva. Então, eu notei que você está passando por algumas mudanças em seu desempenho recentemente. Entregar tarefas com atraso não é do seu feitio. Neste momento, eu estou mostrando para a Juliana que eu percebo, que eu a vejo. E eu gostaria de conversar para entender se você está enfrentando algum tipo de problema. Eu deixei ela falar. Lá no nosso primeiro vídeo, falando de feedback, falou que feedback é diálogo. E ainda me coloquei à disposição. Como que eu posso te ajudar a resolver o seu problema? Vai acionar algum gatilho de medo nesse case, gente? A partir do momento que eu lido dessa forma com o outro, eu observo os pontos fortes dele, eu vejo, eu falo para ele que eu estou observando que ele está tendo uma queda, sim, de baixo rendimento, de dificuldade, me coloco à disposição para ajudá-lo de alguma forma. Isso é feedback construtivo. Eu não observo apenas o positivo, apenas o negativo. Eu me coloco também na ação. Eu percebo o outro. Consegue entender, então, que o feedback não é apenas uma ferramenta? Gente, a gente está ultrapassando um pouquinho só, tá? Mas daqui a pouco nós já estamos terminando, combinado? Tá ok para vocês? Podemos continuar? Me falam aí no chat, por gentileza. Obrigada, Valéria. Então tá, então a gente vai continuar, tá? Um outro exemplo de feedback construtivo é referente a Marcelo. Marcelo, ele cumpre os prazos, mas o seu trabalho está apresentando erros. Mas eu preciso destacar os pontos fortes para aumentar a autoconfiança. Falar de feedback é falar, sim, do emocional, antes de comunicar as suas preocupações. Então, de que forma que eu vou falar com Marcelo? Pensando que é sempre o feedback construtivo. O construtivo, eu acabo trazendo a pessoa para melhorias. Marcelo, você tem habilidades impressionantes de gestão. Então, conclui que as suas atividades são entregues adequadamente a maioria das vezes. Mas, neste momento, vocês têm notado alguns erros e falta de informações importantes. Em vez de falar, Marcelo, presta atenção, eu falo, eu preciso que você dedique um tempo para revisar as suas tarefas antes de enviá-las. É chamar a pessoa para a responsabilidade. Oi, Ronaldo. Eu tenho observado o seguinte, eu tenho trabalhado com alguns gestores, e esses gestores, eles são músicos, tá? E eles não falam, mas aí a gente vai descobrindo através da rede social, ou através de um papo, né? Então, eu percebi o seguinte, a pessoa, talvez eu possa estar enganado, tá, gente? Mas as pessoas que lidam com música, que lidam com trabalhos sociais, e tem algum, digamos assim, algum hobby diferente, né? Não é só aquela pessoa trabalha em empresa, e essas pessoas eu noto que tem um pouco mais
de jeito para lidar com feedback. Por quê? Eu percebi o seguinte, eu percebi isso, recente chegou um colega nosso lá na nossa unidade, e aí a gente vai conversando e tal. Eu falo, ó, aí você já, no primeiro falar, você já fala, ó, essa pessoa é fácil de lidar, né? Apesar que a Sim. gente não conhece a pessoa por inteiro. Não. Aí depois alguém virou para mim e falou assim, ele é músico, ele toca sanfona. Na hora que falou que ele toca sanfona, eu falei assim, ó, aí esse despertamento, tá? Aí eu despertei, a pessoa que é músico Tem alguma coisa começa. diferente. Aí o que acontece? Aí eu fui ligando um ponto com o outro. A gente estava num treinamento, e nesse treinamento a gente tinha que bater as mãos na perna para fazer sair determinado som. Aí quem estava ministrando o treinamento falava para a gente, gente, vocês estão fazendo errado. Olha o que o outro grupo está fazendo. No momento que eu estava fazendo esse movimento, o rapaz que estava do meu lado falou assim, não olha para eles, olha para mim. Aí eu falei, então tá beleza. Aí meu comando, né? Meu coração na hora e meu comando obedeceu ele. Aí o que acontece? Mais uma vez, quando eu fui olhar, saber um pouco, a gente trocando ideia, saber um pouco da vida dele, ele também é músico e é cantor. Então, assim, essas pessoas, eles têm mais facilidade, né? Eu observei isso, porque o instrumento, Tem qualquer tipo de atividade, sensibilidade. né? Né? É igual quando você conversa com uma costureira, a coisa mais difícil é você ver uma costureira estressada. Não. Parece que, entendeu? Então, todo esse segmento, né, que, digamos assim, no mundo corporativo, onde o resultado tem que ser maior do que as pessoas, né, e geralmente esses gestores, né, não estou crucificando, tá, gente? Estou dizendo que eles são vítimas como nós. Então, se nós estamos aqui, é porque a gente Não vai foram aprender. treinados, Ronaldo. Exatamente. Então, essas pessoas, eles têm uma facilidade maior, né? Eu percebo isso, que tem digamos assim, 15% de facilidade, né, dentro dos 95%, para gerir esse fato. Então, eu acho que é uma coisa que eu estou notando. Não sei se eu estou errado, se a senhora que trabalha na área aí, a senhora deve perceber isso. Eu acho que se eu tiver uma empresa, uma coisa eu já sei. Eu quero, né, dentro do possível, contratar pessoas que têm habilidade com música, que gostam de jogar tênis. Eu não vou colocar somente com música. O comportamento das pessoas que são voltadas para olhar para o outro, porque a música, você leva emoção para o outro naquele instrumento. Aí eu falo, enquanto gestão de pessoas e psicóloga, quando a gente observa que as pessoas são voltadas para o outro, também é porque elas aprenderam a voltar para elas. E aí não tem se é música ou se não é, qual área. Top. O Falou espelho bonito, hein, professor? é ser utilizado o tempo inteiro. Quando eu olho para mim, Ronaldo, eu olho para o outro. Mas se eu não olho para mim, eu não vou conseguir olhar para o outro com empatia, com respeito, de maneira alguma. A música, ela traz mais sensibilidade. Eu troco com o coração e com a alma, né? Então fica muito mais fácil. Mas eu posso fazer isso no meu dia a dia, independente se eu sei tocar algum instrumento ou não. E aí eu consigo causar impacto no outro adequado, positivo, com saúde. Falar de feedback construtivo é entender que as organizações estão adoecendo emocionalmente. Porque eu falo de qualquer jeito, eu agrido de qualquer jeito e tá ótimo, fica por isso mesmo. E não. O feedback construtivo, nos exemplos que eu trouxe, eu consigo ouvir e perceber a dificuldade e a dor do outro. Mas por que eu consigo fazê-lo? Porque eu faço comigo primeiro. E Eu vou aí até essa mais um pouquinho ferramenta fica além. mais fácil. Como é que é, Ronaldo? Eu vou até mais um pouquinho além.
Eu penso o seguinte, toda organização, ela tem que dar resultado. A família é uma organização, ela tem que dar resultado, né? Agora, qual que é o grande problema do resultado? O resultado está sendo maior que o propósito. Essas pessoas, os grandes diretores, esquecem do seguinte: vai morrer, vai tudo cair, o que fica é o legado. Então, eu acho que até o feedback, ó, vou tentar fantasiar aqui, tá, professor? Eu acho que a palavra feedback devia trocar ela por legado. Sim. Mudar, fala, legado. Porque quando você deixa um legado, você deixa uma história. E essa história que é o maior feedback. Se você deixa um legado bom, as pessoas vão lembrar. Se você deixou um legado ruim, as pessoas vão julgar, né? E aí, como se diz, como nós todos somos, ao mesmo tempo, vítimas e inerente ao erro, né? Qual é o legado que você quer deixar? Então, as pessoas, as grandes empresas, eu acho o seguinte, eles estão focados muito no resultado, estão esquecendo de propósito e legado. Porque você vê, quando a gente vê uma grande empresa, né? Por mais que a gente não saiba o que ela fez, o que aconteceu, tá? Por exemplo, lojas americanas. A gente não sabe o que aconteceu com aquela família, com aquele grupo. Mas nós sabemos que a loja americana ela deixou um legado. Qual que é? O legado da propaganda, o legado de se comprar alguma coisa lá e lembrar que comprou nas lojas americanas, né? Inclusive, eu me lembrei que agora, o primeiro disco que eu comprei, né, que foi caro, foi lá nas lojas americanas, foi até um disco do Pink Floyd, que era caríssimo. Então, qual foi o legado que ela deixou? Uma história para eu contar. Sim, uma certo? marca. Falar de feedback é falar de marca, né? Agora, qual que é o último legado que as empresas estão deixando? Ó, você não pensa, você executa. Sim. E aí, por isso que o feedback construtivo, ele vem para desmistificar isso. O colaborador pensa, o colaborador sente, e ele detém das informações porque ele é o processo operativo. O Dario falou que é humanização, e é isso mesmo. É trazer para o nosso lado a capacidade de olhar o outro e deixar com que ele participe também do processo. Por isso que é feedback construtivo. Não fica somente na mão do gestor, é uma troca, porque o gestor ele só existe com o colaborador. E o colaborador, em contrapartida, ele precisa também buscar a sua capacitação, da mesma forma que o gestor. E os dois conseguem fazer com que a empresa ela consiga trazer resultados melhores e com conhecimento. E é a gestão do conhecimento sendo implantada dentro dos nossos negócios, pensando nesse feedback construtivo. Então, nós falamos do feedback voltado para o meu espelho, para o meu autoconhecimento, para a minha flexibilidade à mudança e treinar o meu cérebro para o conhecimento. Falamos da necessidade do feedback construtivo, onde que eu busco o colaborador para fazer parte também dessa transformação, porque este colaborador ele tem pontos fortes, pontos a melhorar, porque nós somos na totalidade, mas ele também participa, trazendo informações, trazendo melhorias, e eu, enquanto gestor, eu olho, eu vejo, eu percebo este colaborador, se ele tem problemas, se ele está passando por alguma dificuldade, e abro o meu ouvido para ouvi-lo. Depois que eu passei por este processo, eu venho falar aí do feedback voltado para o meu cliente. O meu cliente é a base do meu negócio. E o meu cliente, ele fala também do meu produto, da minha marca, do meu serviço, da minha forma que eu apresento, da forma que eu falo. O meu cliente, ele traz elogios e ele traz também pontos a melhorar. Só que, infelizmente, quando nós falamos para o feedback, a maioria dos
profissionais só veem os seus clientes como um grande problema. E quando eu vejo o meu cliente como um reclamão, como um grande problema, eu tiro a oportunidade de melhorar a minha marca, de melhorar a minha prestação de serviço, para que eu possa encantar um pouco mais o meu cliente. O feedback voltado para o cliente é a determinação para a minha empresa permanecer de portas abertas. Se eu vejo o meu cliente como uma grande oportunidade, me leva, então, a minha capacidade de ouvi-lo. É um trunfo, gente, que eu tenho na minha mão e me faz ficar cada vez mais competitiva no mercado de hoje. O feedback, ouvindo o meu cliente, faz com que eu o conheça, com que eu perceba quais são os seus desejos e eu desenvolvo produtos para isso. Quais são as suas necessidades? Eu desenvolvo serviços voltados para essa necessidade. Qual que é a mudança que eu preciso fazer na minha marca? Porque a minha marca não é somente o nome. A minha marca são pessoas que fazem com que essa marca ela tenha vida. Então, o meu cliente é, sim, uma grande oportunidade. E aí o feedback é uma estratégia. É uma importante arma estratégica em tempos de abertura de novos mercados. Porque eu consigo ouvir o que eu preciso melhorar. Quais são as vantagens aí do feedback? Professor, Primeiro eu já falo, Ronaldo. você me lembrou um caso aqui que eu trabalho com produto de saúde, né? A minha empresa chama-se brs.saude.qualidade. Esse é o meu Instagram. Sim. Sou representante de uma indústria de saúde. E desse detalhe, você falar do feedback negativo do cliente, é uma ótima coisa, é uma ótima oportunidade até para a gente reciclar, né? E restabelecer um processo de case, né? Porque eu já tive situações do cliente não compreender aquilo e, através da fala dele, ser mais valorizado e reconhecido. Isso é fundamental. Uhum. É abrir o meu ouvido para essa mudança. O feedback, então, ele fornece, sim, sugestões claras e determinantes para a melhoria. O feedback, ele cria um diálogo aberto e transparente. E aí, neste momento que existe o diálogo, existe o quê? Proximidade. E a possibilidade de promover confiança e entendimento mútuo. Não é feedback construtivo? Não são as partes que conversam para trazer soluções melhores? Então, é, sim, fundamental para a construção de uma cultura saudável, de diálogo, de entendimento, de troca. Reduz o ruído da comunicação, porque existe clareza, existe confiança, leva à autorresponsabilidade. Da mesma forma que eu, enquanto gestor, preciso mudar, o meu colaborador também. E o nosso trabalho faz com que a organização, a prestação de serviço, a minha marca, ela fique cada vez mais competitiva. Por isso que é a autorresponsabilidade. E leva aquilo que o Ronaldo tinha falado, leva o colaborador a não ter medo de falar, a não ter medo de participar e consegue entregar resultados adequados. E o último benefício vai incorporar a melhoria contínua. A melhoria me faz buscar, aprender, conhecer, trocar, e isso no nosso dia a dia é eterno. Independente de idade, independente de local, melhoria contínua é feedback construtivo, é me dar a oportunidade de aprender. Vai ser difícil? Vai ser. Às vezes vai ser doloroso? Vai ser, porque eu vou falar de mudança. Eu vou procrastinar, igual a Helenice disse? Vou.
mas eu já tenho essa consciência e vou fazer alguma coisa. Nós temos hoje 40 pessoas aqui, meu horário já esgotou, e nós temos 40 pessoas participando, porque vocês estão em busca de melhorias. Vocês querem alguma coisa. Vocês querem transformação na vida de vocês enquanto pessoa e na vida de vocês enquanto profissional, independente da área que vocês estão aí internalizados, lotados hoje. Valéria, qual que é o passo para poder realizar o feedback? Gente, não tem forma de bolo não, tá? Não existe isso não. Existem pontos que precisam ser avaliados em todo e qualquer diálogo, principalmente quando eu falo do feedback construtivo. Todo e qualquer retorno, fala, conversa, eu preciso anotar. Se eu for confiar na minha cabeça, vai no achismo. E quando vai no achismo, a minha língua é felina. Eu vou ferir o outro. Eu preciso escolher um melhor momento para conversar, para ter diálogo, para dar retorno, para falar do trabalho do outro. Aí eu vou falar, o horário da empresa termina às 18 horas. Eu chamo o colaborador para conversar às 17h30. Gente, ele vai prestar atenção? Não. Ele está a fim de ir embora porque ele está cansado. Ele estuda à noite, ele quer ir na família, ele tem academia, ele tem a vida dele. Então, escolher qual é o melhor momento. Expor quais os motivos para que aquele feedback ele possa acontecer. Por que você precisa melhorar na área A, B e C? E sempre começar, o construtivo, ele sempre evidencia começar pelos pontos fortes, pelas qualidades, pelas conquistas, falar também nos pontos a melhorar, porque é ele que vai me levar à transformação, à capacitação, à aprendizagem, adaptar ao novo, a sair da zona de conforto. E a partir daí, o que nós podemos fazer para melhorar mais? Que soluções precisam acontecer? Outra situação é dar ao outro a possibilidade de fala, já que feedback é um diálogo, é uma troca. Pergunta a ele, gente, depois desse diálogo, como que ele está se sentindo diante de todas as informações que você passou para ele. Isso é preocupação, isso é aquilo que o Ronaldo falou, sensibilidade, empatia, respeito, colocar-se no lugar do outro e sempre se mostrar disponível para ajudar. Eu sei que você precisa mudar nessa técnica, nessa área, dessa forma, mas eu me coloco à disposição como ajuda para fazer alguma coisa também por você. E agora eu pergunto a vocês, como que o feedback, quero que vocês pensem, anotem aí e se respondam depois. Como que o feedback pode contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional? Como que essa ferramenta vai trazer aí tecnologia para a vida de vocês, enquanto aprendizagem, enquanto capacitação, enquanto melhorias? E se respondem. De que forma que vai me fazer a melhorar a minha prestação de serviço? Melhorar a minha marca? Melhorar os meus relacionamentos com os meus pares, tanto na organização quanto nos meus projetos, como na minha casa. Então, a gente precisa lembrar que o feedback construtivo é uma bússola que vai nos guiar para aprimoramento contínuo. Gente, cada observação
é uma oportunidade. Cada sugestão é um convite para aprimorar. Foi aquilo que nós fizemos com essa troca, com esse crescimento conjunto que nós tivemos aqui. Alguma dúvida daquilo que nós falamos? Alguém quer complementar com alguma coisa? Alguma fala? O momento é agora. Bom, professor, eu acho que é, igual você disse, né? Eu acho que o feedback também, essa insegurança emocional, ela está muito enraizada na questão de valores e aprendizados, né? Sim. Sem querer falar de religião, que o tema não é esse, né? O palco não é esse. Uma das primeiras situações que aconteceu e que a gente pode tentar compreender, né? Foi quando o Moisés tirou o povo do Egito, né? E aí, chegando lá, o povo falou, pô, você sacaneou a gente estava Você tirou a lá, gente do seguro? apanhando, mas nós estava comendo, nós estava bebendo. E aí, Moisés, num gesto como homem, né? A gente tem que entender que, apesar de ele ter todos os encaminhamentos divinos, né? Ele ficou nervoso e bateu na rocha, né? Ele era para tocar na rocha para sair água, certo? E aí trouxe umas determinadas consequências para ele, mas aí depois quem quiser pode se aprofundar mais e entender isso. Então, o primeiro ato dele, ele teve insegurança emocional. Você tira 3, né? Vou dar um exemplo, tá, gente? 3 milhões de pessoas do Egito estão te seguindo. De repente chega um determinado caminho e fala, pô, mas você sacaneou a gente, cadê a água? Cadê não sei o quê? Né? E o povo recebendo todas as graças. Então, naquele momento, eu acho que foi um momento de insegurança emocional, que ele não aguentou a pressão, né? E depois as coisas foram se encaminhando e ele foi resolvendo. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, nós somos seres humanos, o erro existe para que a gente entenda o que é o bem e o mal, né? E que essa transformação, ela não é da noite para o dia. Até Não. porque, se a gente for entender, a gente fica até com raiva da gente mesmo, né? Sim. E é dar tempo ao tempo que, dessa forma que essa transformação acontece comigo, eu vou treinar o meu olhar para o outro. E aí exatamente. E aí a gente tem que entender que, como se diz, né? A quem a gente é mais fã, né? Que são os nossos pais, e os que mais, muitas das vezes, erram conosco. Mas Sim. por proteção, né? Por, às vezes, ter sido orientado errado, né? Sim. E, às vezes, o feedback que eles passam para a gente, né? Sim. Igual eu estava lendo um livro outro dia, tem gente que tem medo de ser feliz, né? Então, acho que a tristeza é a porta de não visibilização, ninguém mexe comigo e todos querem estar do meu lado, né? Sim. E às vezes a gente esquece que dá para ser feliz com todos os problemas que tem no mundo. Mas, no mais, eu gostaria só de agradecer você aí. Desculpa, pessoal, se eu falei muito aí, mas a gente tem que... Mas trouxe contribuição e eu te agradeço por isso, Ronaldo. Mas e dizer a todos que a gente está batalhando dia a dia aí, que a gente vai conseguir. É questão de tempo. Sim. E que vocês Mais muito obrigado. apliquem essa ferramenta com aquela pergunta que eu deixei, para aprimoramento pessoal e também organizacional, independente de que área vocês estão lotados, tá? Agradecemos mais uma vez os nossos patrocinadores que têm hoje trazendo através do IPPE cada vez mais capacitação, conhecimento, transformações dentro da gestão de conhecimento e dentro de mudanças e adaptação ao novo, né? Aquilo que o mercado hoje tem nos exigido. Adorei estar aqui com vocês. Até uma próxima oportunidade. Esses são os nossos canais de comunicação. Se vocês precisarem, né, vamos ter uma palestra amanhã, como a Luciene falou. E fiquem atentos
a capacitação cada vez mais. E muito obrigada por essa oportunidade. Foi muito bom a troca. E eu espero que a gente possa encontrar mais vezes aí em outros temas. Viu? Um Com grande abraço. certeza, professora. Muito obrigada. Foi realmente momentos aqui muito ricos, né, pessoal? E agradecer também a participação de todos vocês. E está aqui o convite, eu coloquei aqui no chat. Amanhã a gente vai ter uma palestra também bem bacana, vocês vão gostar muito, que é Aprendendo Estratégias para Atrair o Consumidor, com a professora Marcela Souza. Eu espero vocês. E também tem à tarde, né, Elis? Nós temos à tarde também o Cine Pipoca. Isso, A Deralda está aí, a Deralda não perde um, não é mesmo, Deralda? Amanhã nós vamos ter um filme bacana também, história lá de uma nadadora, né, que atravessou de Cuba até Miami. É uma história assim, belíssima, de superação, de determinação, muitas dificuldades. Então, a história é muito boa. Amanhã, às 15 horas, o Cine Pipoca é online, é gratuito e convidamos aí vocês também para assistir no Cine Pipoca e a palestra às 19 horas. Ô, Luciene, a Glaucia fez uma pergunta lá no chat, se os slides serão disponibilizados para consultas. Então, as nossas palestras, os cursos, alguns materiais a gente tem para poder disponibilizar. No caso da palestra, a gente recomenda, né, que o pessoal assista depois ela gravada, tá? Esses materiais, eles são do professor e fica aqui no arquivo do IPPE, mas não é disponibilizado para os alunos. É mesmo, Entendi. vocês têm acesso a esse material através mesmo da aula gravada, das palestras, tá? Que vocês podem rever. Ok. Gente, muito obrigada. Peço desculpa porque aí nós avançamos muito, mas é aprendizado. Então, nós aprendemos. Muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Até amanhã, né? Isso, até amanhã. De tarde e depois tem a noite. Boa noite a todos. Obrigado, professora. Obrigado, turma, pela presença, pela participação. Assim como a Lu disse, a gente aguarda ver vocês nas demais programações que a gente tem presente amanhã, na semana que vem. Fiquem ligados nas redes sociais, na programação do IPPE. Fica o nosso convite. A todos uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus. E até as próximas. Muito obrigado, Até pessoal. as próximas. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Por nada.